Salve, humanos! Aqui é Tio Lima, o anão reaça em mais uma tentativa de envio de vídeo a rogar para que o VocêTubo não me censure mais uma vez. Neste segundo vídeo de estreia, eu vou começar uma série de vídeos sobre um assunto interessante que me fez questionar tudo o que eu acreditava saber sobre a história musical, especialmente a onda britânica e a geração Woodstock e suas ligações com a escola de Frankfurt, especialmente Theodor Adorno. Por isso, humanos, bem-vindos ao Metástase. Para iniciar, não tenho como não citar três nomes que me despertaram para esse assunto: o professor Olavo de Carvalho, o jornalista, desenhista e um dos fundadores da antiga revista Herói Alexandre Nagado, e o Jason do Casando Verbo apontaram a ligação do filósofo marxista Theodor Adorno, um dos maiores expoentes da teoria crítica da escola de Frankfurt, aos Beatles, banda que foi a pedra basilar do rock que conhecemos hoje em dia. Entretanto, muitas pessoas não conhecem o assunto a fundo e, ainda por cima, ignoram algumas peças para entender todo o cenário. Por isso, montarei aqui o cenário com o que está em meu alcance para auxiliar numa busca mais ampla e complexa. Não há necessidade para uma grande introdução para os Beatles. 4 mancebos de Liverpool, com características diferentes entre si, que mudaram a música moderna com shows esfuziantes, mulheres histéricas, álbuns conceituais, filmes pueris, uma frase polêmica tirada de contexto e um fim melancólico que levou a um poeta que arranhava um violão assassinado, um baterista charlatão troll bon vivant, um empresário que não conseguia ler uma nota musical, que teve metade de seus ganhos adquiridos por uma jovem mulher que pediu o divórcio, e uma punhalada do amigo para comprar o acervo da ex-banda. E, por último, o único músico, cujas composições interessantes ninguém queria usar, tornou-se corno pelo melhor amigo e morreu de câncer após a banda tocar Ana Júlia dos Los Hermanos. Enfim, uma história de sucesso. Theodor Adorno é um dos nomes principais da conhecida teoria crítica da escola de Frankfurt. Foi ele que postulou, junto com Max Horkheimer, não confundir com o autódromo alemão, sobre a indústria cultural que defende que a cultura popular é semelhante a uma fábrica que produz bens culturais padronizados usados para manipular uma sociedade de massa passiva, e a dialética negativa que sugere a consciência da não identidade entre sujeito e objeto e da impossibilidade de abarcar o todo por meio do simples pensamento. Por toda a sua obra, tornou-se diretor do Instituto em 1958. Vamos dizer que ele ajudou a fundar o Marxismo 2.0, o que, de cara, já sabemos que não é uma coisa boa. Adorno também teve formação musical e, por isso, participou como chefe da divisão musical, junto do psicólogo de Princeton Huntley Cantrill, do psicólogo austríaco Paul Lazarsfeld e do diretor de pesquisa da CBS Frank Stanton, do Radio Research Project. Como o próprio nome explica, foi um projeto de pesquisa social para desvendar os efeitos da mídia de massa na sociedade em 1937 e durou até 1941. Uma de suas pesquisas foi em cima da famosa transmissão do especial de Halloween da Guerra dos Mundos, onde estimaram que 25% dos 6 milhões de pessoas que ouviram acharam que era real. Quem patrocinou esse projeto? A Fundação Rockefeller. O assunto dos Beatles e Adorno veio à tona no Brasil em 2019, quando o maior filósofo brasileiro da atualidade, Olavo de Carvalho, disse que iria investigar uma teoria de que os Beatles eram semi-analfabetos em música e grande parte de sua obra, se não toda, foi composta por Theodor Adorno. O comentário e o filósofo foram ridicularizados pela grande mídia que, como contra-argumento, disse que o próprio Adorno não gostava de Beatles. Como Olavo tem razão, e tudo que a imprensa fala eu penso contrário, aliado ao fato de estar atarantado com questões pessoais, não fui a fundo na pesquisa. Até que eu vi um vídeo no Casando Verbo que me fez relembrar o assunto. Foi aí que eu lembrei do terceiro personagem da história, o Instituto Tavistock, mencionado por Alexandre Costa em Introdução à Nova Ordem Mundial. Para começar a falar do assunto, temos de falar primeiro da Clínica Tavistock, fundada em Londres no ano de 1920 pelo Dr. Hugh Crichton Miller, que ficou conhecido por seu trabalho em cuidar da neurose de guerra, também conhecido como shell shock, de soldados ingleses na Primeira Grande Guerra, e pela forte influência recebida pelos psicanalistas suíços Carl Gustav Jung e o austríaco Sigmund Freud, que chegou a ser vice-presidente da clínica.
Daí surge a tendência a investir em ciência comportamental e em formas de controlar pessoas. Durante a Segunda Guerra, funcionários da clínica desempenharam um papel fundamental na psiquiatria do exército britânico por terem criado o War Office Selection Board, também chamado de WOSPs, as unidades de reassentamento civil, CRUs, e por contribuições estratégicas na guerra psicológica. Por essas contribuições, o grupo de funcionários da Clínica Tavistock queria ser inserido no Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Entretanto, a própria CNS advertiu que a consultoria e a pesquisa oferecidas pelo grupo não seriam servidas sob a tutela do órgão, mas que a clínica seria absorvida por ele. Assim, surgiu o Instituto Tavistock de Relações Humanas, para a realização de pesquisas internacionais com serviços ligados à gestão de trabalho, incluindo mulheres, a adoção ou rejeição de tecnologias e a criação de uma abordagem sociotécnica. Nas décadas seguintes, o Instituto realizou projetos de colaboração com grandes empresas como Unilever, Shell, Bayer e vários outros menos conhecidos no Brasil. Atualmente, o Instituto se vende como um grupo que se aplica ciência social em questões e problemas contemporâneos e que se estabeleceu como uma organização sem fins lucrativos com propósito de caridade. Mas como um instituto cujas fontes de renda eram bolsas de pesquisa e taxas de cursos administrados pelo próprio grupo, conseguiu se estabelecer e onde ela se encaixa na história entre os Beatles e Adorno. Durante a Segunda Guerra, várias pessoas influentes e representantes de fundações visitaram os WOSBs e CRUs. Adivinha qual uma delas? De novo. A Fundação Rockefeller foi essencial na estruturação do Instituto, o que deu a ela autonomia para funcionar sem engasgos financeiros em blindagens para os piores cenários. A partir daí, criar projetos com temas voltados para a engenharia social foi o caminho natural. No outro lado da história, Adorno foi expulso da Alemanha nazista por dois motivos. 1. Sua herança judia. 2. Por seus experimentos musicais baseados no culto a Dionísio. Diante disso, a família Oppenheimer ajudou Adorno a ir para a Inglaterra, em tempos de guerra. São e salvo, a família real britânica deu ao sociólogo as instalações da Gordonstoun School e todo o seu apoio. E foi aí que tudo começou. Bem, humanos, essa foi a primeira parte. Eu vou fazer a série em vídeos curtos para que seja mais palatável para vocês. Por isso, assine o canal, curte o vídeo, compartilhe e acione o sino de notificações. Até mais, humanos!